Então, agora nós vamos aprender sobre equivalência entre PPLs. Qual a importância da gente aprender isso? Quando a gente utiliza algoritmos para resolver problemas de programação linear, em geral, esse algoritmo é desenvolvido para um modelo específico de PPL. Então, a gente tem que ser capaz de transformar qualquer PPL ao formato ao qual aquele algoritmo foi desenvolvido. Então, é isso que a gente vai aprender na aula de hoje, é fazer essas equivalências de modo a colocar o problema de programação linear num formato adequado. Bom, qualquer PPL pode ser transformado num PPL equivalente através das seguintes regras. A primeira regra que eu vou apresentar a vocês é a regra que você transforma um objetivo de maximização em um problema de minimização, por exemplo, e vice-versa. Tá? A transformação necessária é você pegar, se o problema for de maximização de uma função z, para transformar num problema de minimização, basta pegar a função z e multiplicar por menos 1. Então, todos os coeficientes das variáveis de decisão na função objetivo irão trocar de sinal nesse caso. Ou, se eu quiser passar uma função de minimização para o formato de maximização, é equivalente a multiplicar por menos 1 também. Então, por exemplo, maximizar z igual a 3x1 mais 2x2 é equivalente a minimizar menos z igual a menos 3x1 menos 2x2. Então, observe que eu passei um problema de maximização para um problema de minimização apenas multiplicando os coeficientes por menos 1. Da mesma forma, eu posso pegar um problema de minimização e transformar num problema de maximização. Basta, para isso, pegar a função, toda ela, e multiplicar por menos 1. Um outro tipo de transformação é com relação a restrições que são no formato de desigualdade. Então, uma restrição do tipo menor ou igual pode ser transformada por meio de uma equação de igualdade, considerando a adição de uma nova variável não negativa do lado esquerdo, ou seja, na parte funcional da minha restrição, tá? Eu posso adicionar uma nova variável xk maior ou igual a zero, chamada variável de folga. Tá? Essa variável xk ela tem que ser diferente de todas as variáveis que aparecem no meu modelo. Tá? Ela não pode ter o mesmo índice que alguma variável que esteja no meu modelo. Então, por exemplo, se eu tenho um formato geral aqui de uma restrição funcional do tipo menor ou igual. Para transformar essa restrição, que é uma desigualdade, numa igualdade, numa equação, para virar um igual a b, que é isso que eu quero fazer, eu preciso adicionar uma variável de folga. Por quê? Porque se o lado esquerdo ele é menor do que b, é porque falta algum valor aí não negativo para somar. Então, esta restrição aqui em cima ela é equivalente à restrição de baixo. Qual a diferença entre elas? Eu adicionei essa variável aqui, xn mais 1, porque eu tinha x1, x2 até xn. Adicionei uma variável nova. Essa variável aqui ela é chamada de variável de folga, que é a quantidade que falta para que esse lado esquerdo fique igual ao lado direito. Então, por exemplo, se eu tenho essa restrição aqui do tipo menor ou igual, para virar um igual, uma equação, basta eu adicionar uma variável de folga. Nesse caso, eu chamei a variável de folga de x3, poderia ter chamado de xf, ou ter dado um outro nome para ela, mas eu não poderia, em hipótese alguma, usar o mesmo índice das outras variáveis que aparecem no meu modelo. Analogamente, se eu tiver uma restrição do tipo maior ou igual, eu posso reescrever no formato de equação, só que se o meu lado esquerdo ele é maior do que o meu lado direito, para ficar igual, eu preciso tirar, subtrair uma variável aí não negativa, um valor que eu desconheço, porque eu ainda não resolvi o modelo. Então, essa variável aí que eu vou subtrair do meu lado esquerdo, ela é chamada de variável de excesso.
né? E aqui eu vou representá-la por xn mais 1, já que o meu modelo aqui, a forma geral, vai até uma variável xn. Então, no exemplo, a minha desigualdade do tipo maior ou igual, para ela ficar igual, né, a 20, eu vou subtrair uma variável diferente das que eu tenho aqui. Eu chamei, né, essa variável de excesso de x4. Bom, uma outra transformação que eu posso utilizar se eu tenho uma variável xj que não tem restrição de sinal, ou seja, ela pode ser uma variável positiva, ela pode ser igual a zero, ou pode ser uma variável negativa. Uma variável sem restrição de sinal, ela é chamada de variável livre. E ela pode ser escrita, no geral, no formato geral, o modelo de PPL, ele considera variáveis não negativas. Então, se eu tenho uma variável livre, né, e se eu quero colocar o meu PPL num formato padrão, né, ou seja, onde todas as variáveis de decisão sejam não negativas, basta eu pegar essa variável livre e expressar essa variável como sendo a subtração de duas variáveis não negativas. Fazendo isso, eu preservo a condição da variável ser livre. No entanto, eu vou trabalhar no meu PPL apenas com variáveis não negativas. Como é que eu consigo essa preservação da variável numa variável não livre? Se a variável xj ela é livre, eu vou escrevê-la como um xj1 menos um xj2, onde cada xj desse é não negativo. Né? Então, se esse xj1 ele for igual ao xj2, essa diferença dá zero. Se ele for menor do que o x2, essa diferença dá negativa. Se ele for maior do que o x2, a diferença dá positiva, ou seja, eu consigo preservar a condição da variável xj ser livre, né, fazendo essa representação. Então, por exemplo, aqui, se num PPL uma variável x1 for livre, né, supõe x1 livre, então eu posso em todo o meu PPL substituí-la pela diferença dessas duas variáveis não negativas. Uma quarta condição que a gente tem para transformação de PPL se eu tenho uma restrição que é do tipo menor ou igual e eu quero transformar numa desigualdade de outro tipo, ou seja, quero pegar o menor ou igual e transformar no maior ou igual, basta para isso a gente multiplicar essa restrição toda por menos 1. Então, quando eu multiplico toda essa restrição por menos 1, todos os coeficientes mudam de sinal, inclusive o meu lado direito, que passa a ser menos b. Né? Analogamente, da mesma forma, né, se eu tenho uma restrição que ela é do tipo maior ou igual, para transformar numa desigualdade do tipo menor ou igual, basta multiplicar todo mundo por menos 1. Quando eu faço a multiplicação por menos 1, observem que os sinais das desigualdades mudam. Então, aqui que é menor ou igual, ela vira maior ou igual. Aqui que é maior ou igual, quando eu multiplico por menos 1, passa para menor ou igual. Né? Todos os coeficientes mudam de sinal também. E uma quinta transformação se eu tenho uma restrição que é do formato de igualdade e eu desejo transformar essa restrição do tipo igual em desigualdades, eu preciso, para isso, na verdade, desmembrar ela em duas, né? Então, uma restrição do formato igual ela é equivalente a pegar essa restrição e dividir em duas partes. Uma, né, onde o lado esquerdo ele é menor ou igual ao lado direito, e a outra onde o mesmo lado esquerdo ele é maior ou igual a b. Então, algo que é menor ou igual, né, a um valor e também maior ou igual a esse valor, automaticamente eles são iguais. Então, são essas as transformações que nós podemos fazer entre PPLs e manter a equivalência entre eles.